Agora nós vamos subir um pouquinho a camada e nós vamos para a camada 3, a camada de rede. Tá vendo? Nessa camada de rede, nós vamos falar o quê? Falar de IP, endereçamento IP. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Então nós vamos falar de endereçamento IP. Para quem é fã de Matrix, sabe o valor daquele quarto ali, ó, 303. Deixa um comentário aqui no vídeo se vocês lembram de quem é esse quarto 303. Tem uma pistola ali, ó, já, hein? Tem alguém com a arma na mão, tá vendo? Bom, eu falo mais pra frente aí, ou numa das lives, ou vocês me mandem mensagem, eu explico. Ou procurem, mas é um easter egg aí, tá bem? Seguindo para o endereçamento IP. Pessoal, endereçamento IP é outro tópico que eu acho bem interessante. Óbvio que é interessante. Sem ele a gente não estaria nem conversando, você não estaria assistindo esse vídeo aqui. Mas a forma que eu tenho que mostrar aqui para vocês de como isso funciona, eu acho que foi uma analogia bem interessante. Você vai conseguir pegar rápido e fácil o porquê a gente precisa de endereçamento IP, assim como o porquê a gente precisa de MAC address. E a gente já falou ali que o MAC address tem o OI, que é os 24 primeiros bits, é para identificar o vendedor, e os outros 24 bits identifica o equipamento em si, né, a placa de rede, ou o seu equipamento em si, a placa de rede do seu equipamento em si, e o endereçamento IP, para cada placa dessa que tem um MAC address, em cima do MAC address, na camada 3, a gente falando de modulose, precisa de um IP, certo? Por quê? Porque só o MAC address eu não consigo ter uma comunicação dentro do mundo Ethernet, não vai funcionar. Eu preciso ter IP e MAC address, entre outras coisas, mas principalmente eu preciso de um MAC address e preciso de um IP. Eu vou explicar passo a passo por que eu preciso de um, por que eu preciso de outro, como tudo funciona. A gente vai chegar lá, mas por enquanto você já sabe agora o que é um MAC address, já sabe como ele é criado, já sabe como ele é dividido, já sabe qual parte é vendedor, qual parte é único para cada placa de rede. Nós vamos agora fazer basicamente a mesma coisa para o endereço IP. Falando de endereçamento IP, eu faço uma analogia aqui para vocês, por exemplo, do uso de um endereçamento para uma rua. Caramba, Diego, não entendi, calma. Imagina o seguinte, a gente tem uma rua e essa rua ela tem um identificador comum que cada rua vai ter esse identificador. Poderia ser o nome da rua aqui, então, mas eu quis dizer que, olha, a rua aqui ela tem o nome de 192.168.1. Alguma coisa, ou seja, isso aqui, fazendo uma analogia com lá com o MAC address, essa parte azul aqui da rua, para ver o pinto de amarelo, né? Deixa eu colocar azul, né? Seria o prefixo, mais ou menos o que a gente chamou ali de OI para o MAC address. No caso do MAC address, isso aqui identificaria o fabricante. Para o endereçamento IP, isso aqui não tem nada a ver com o fabricante, nós, técnicos de redes, analistas de redes, é que decidimos qual endereço IP nós vamos colocar aqui na nossa rua, no caso na nossa rede, e a gente vai aprender como definir isso. A gente tem que definir um prefixo, ou seja, qual é o identificador daquela rua. Bom, aquela rua tem o identificador 192.168.1. Nesse caso, as casas vai ter que ter um endereço único que não pode repetir. Então, ou seja, toda casa vai ter como endereço, quando você quiser mandar uma carta, esse endereço aqui, 192.168.1. Alguma coisa. O que é esse alguma coisa? O 10 define o identificador único de cada casa ou de cada estabelecimento. Então, nesse caso aqui, o Café com IP aqui, a lojinha, está com 192.168.1.10. Esse outro estabelecimento aqui, uma loja de pretzel, ela teria o 192.168.1.11, certo? O 11 é o endereço único e é o que identifica a casa ou estabelecimento dentro dessa rua. Então a rua, começando a falar de nosso mundo aqui de endereçamento IP, é o que a gente chama de endereço de rede, ou seja, é o prefixo de rede. Para todas as casas dessa rua, esse prefixo tem que ser idêntico. Se eu construir uma nova casa aqui embaixo, um novo estabelecimento, eu tenho que colocar 192.168.1. Bom, só não pode ser o 10 nem o 11. Vamos colocar aqui o ponto 20. Ponto 20 pode ser. Eu já vou falar o porquê que pode ser. Mais para frente a gente vai falar o porquê que pode ser. Por que eu posso colocar do 1, o 20, o 21, o 22? A gente já vai falar. Mas nesse caso eu posso colocar ali o ponto 20, certo? Por que eu posso? Porque ele não está sendo usado. Então esse novo estabelecimento aqui, ele tem o final 20.
Então notem que a parte em azul, que a gente chama de prefixo de rede, ela tem que se repetir em todos os estabelecimentos. Olhando agora o nosso mundo de redes, imagina que a gente tem o seguinte: a casa que eu fiz ali na rua, ela vai ser qualquer computador que a gente tem dentro de uma rede. Então eu tenho aqui um computador 1 e ele pode ter aquele endereço IP que eu falei para vocês, que a gente tinha lá, o azulzinho, eu vou colocar até igual. 192.168.1.10. Um outro equipamento, computador, que seria aquela outro estabelecimento lá, uma outra casa, pode ter o endereço 192.168.1.11, como a gente tem lá. Legal? Tá, Diego, mas e aí? Qual é o contexto, a analogia da rua que você fez lá, né? De novo, a rua, ela tem esse prefixo aqui que é igual para todos os equipamentos, em azul. E aí entra o famoso domínio de broadcast, que a gente vai agora, pela primeira vez, falar aqui do equipamento que trata e que roteia e que entende onde cada rua está. Então eu vou desenhar aqui pela primeira vez dentro do nosso curso o famoso roteador. Você vai ter aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui perto do meu pescoço aqui, ó. Você tem o roteadorzinho aqui, ok? E neste caso aqui, eu tenho aqui um switch, certo? E eu vou ter então um cabo vindo daqui de cima e outro cabo aqui de baixo. E desse switch eu vou ter um cabo indo lá para aquele roteador. Agora começa a fazer sentido. Nessa porta do roteador aqui, ó, eu vou ter um IP da mesma rede, porque é ele que faz o boundary, ele que faz a barreira entre redes. Então eu vou ter aqui o 192.168.1. Aqui nessa interface aqui, vou colocar em branco para ficar nítido, que é aqui que ele fica. Ponto 1. Então o que aconteceu? Tá em outro tom de azul aqui, tá? Mas tudo bem. Na tela aqui até ficou legal. Este aqui é o nosso domínio, famoso domínio de broadcast. Por quê? É a nossa rua. Tá vendo aqui? Pronto. Então aqui todo mundo se fala. Por quê? Porque estão todos no mesmo domínio de broadcast, estão todos na mesma rua e todos têm o mesmo prefixo de rede, olha. 192.168.1. E depois o último octeto é diferente, né? Porque, lógico, tem que ser único. O roteador é 1, o PC aqui de cima, vamos chamar de PCA é outro, e o PCB é outro, que é o final 11. PCA final 10, PCB final 11, e o roteador aqui R1 é o final 1. A gente fez a primeira rede, deixa eu ver se tá legal aí. Acho que tá, né? Acho que dá pra vocês pegarem aí. Tá na minha cara aí. Op. Deu pra pegar aí, né? Isso é bem legal. Tô mostrando na prática para que serve o endereçamento IP. Porque agora todos estão no mesmo domínio de broadcast, todos estão na mesma rede, porque todos têm o mesmo prefixo, ou seja, todos estão na mesma rua, e cada um tem o final ali, o último octeto diferente. Eles vão se conversar, não vai ter conflito e vai funcionar, porque agora tem o endereçamento IP e, lógico, cada um desses equipamentos tem o seu respectivo e único MAC address, que eu já falei para vocês aí, beleza? Outra coisa que eu quero aproveitar e falar para vocês aqui é do famoso endereçamento IP. Ainda não falei do formato dele, né? Falar do endereçamento IP. Então agora a gente tem aqui, se vocês notarem, todo o endereço IP tem esse formato que está aqui. Que formato, Diego? Esse formato aqui, ó. Você tem um número decimal que vai de 1 até 255. Na verdade, eu vou explicar já para vocês aqui. Seria de 0 até 255, mas a gente vai falar para vocês porque a gente não pode usar o 0 nem o 255 daqui a pouco. Mas então a gente teria válido, né, podendo utilizar de 1 até o 254. E esse de número 1 até o 254 pode ser utilizado tanto aqui no primeiro octeto, por que octeto? Calma. Como aqui no segundo octeto, como aqui no terceiro octeto e aqui no quarto octeto. Você já deve ter notado. Então o que a gente tem de endereço IP? Você vai ter um octeto, eu vou colocar oct aqui, ponto, primeiro octeto, segundo octeto, terceiro octeto e quarto
e o último octeto. A gente está falando de IPv4, a versão 4, tá? Do endereço de IP. Por que octeto? É esse pedacinho aqui, ó, que é dividido entre os pontos, é chamado octeto porque ali dentro, quando a gente fala, pegando esses números, a gente tem 8 bits. Então a gente tem 8 possibilidades, 8 posições, vamos falar assim. Então a gente tem 8 bits. Se eu tenho 8 bits, a gente chama isso de octeto. Então pode ser bit 1 ou bit 0. Como é que eu cheguei na conclusão que eu posso ter de 0 até 255 em cada octeto? Porque se eu tenho 8 possíveis, no total eu tenho 8 bits trabalhando numa base 2, o que é a base 2? Deixa eu voltar aqui para mim para vocês entenderem. Quando a gente está falando de numeração, pessoal, no ser humano a gente usa os algoritmos romanos, né? A gente trabalha, nosso cérebro trabalha muito mais, porque a gente foi ensinado assim. E a gente trabalha e é mais fácil de se identificar com 10 símbolos. Então, se você pegar aí as duas mãos, é daqui que saiu os 10 símbolos que a gente trabalha. Então a gente tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, a gente tem do 0, tá? O símbolo 0 até o 9. O que significa? Eu tenho 10 possibilidades, tenho 10 símbolos, 10 possíveis símbolos para trabalhar. Tá? Mas como é que é o número 10? Não era para 10? O 10 é a união do 1 e com o 0, né? Unidade e dezena. Então eu tenho 10, o número 10. O número 11, o 1 e 1 é 11. O 12, o 1 e o 2, 12. Então assim, eu tenho essas combinações que eu posso trabalhar, mas no fundo a gente tem 10 símbolos. Então a gente chama que nós trabalhamos com a base 10, ou decimal. Então o que é a base 10? 10 símbolos. Logo, o que é a base binária? Base 2, 2 símbolos. Então, quando falamos de base 2 ou base binária, né? Então fala aqui, ó, base 2. Eu só tenho o símbolo 1 ou símbolo 0, ou símbolo 0. Isso é a base binária. Quando eu falo de base 10, nossa base decimal, eu tenho aqui base 10. Eu tenho o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Certo? São 10 símbolos. Então isso é base 10. Como é que eu sei? Aí eu posso falar para vocês assim, dentro de cada octeto, eu tenho 256 possibilidades de números decimais. Porque tá vendo aqui que aparece o número 10, nesse caso aqui. Aparece o número 192, o número 168. E quais são os possíveis números que eu posso usar para endereçamento IP? Você pode usar do 1 ao 254. Apesar que na conta, vou mostrar para vocês, vai aparecer as possibilidades são do 0 até o 255. Eu vou explicar o porquê que eu não posso usar nem o 0 nem o 255. A conta, quando a gente fizer aqui, vai dar isso. Mas eu só posso usar do 1 até o 254. Então eu posso usar o 1, o 2, o 3, o 4, o 35, o 57, o 168, como está aqui, o 192, até o 254. Por quê? Vou explicar. Se você pegar um octeto qualquer, octeto são 8 bits, certo? Então eu vou colocar lá um octeto e eu quero saber quantas possibilidades de números decimais eu tenho. É simples, você vai sempre pegar a base que você quer converter e vai colocar ela aí embaixo. Então eu quero saber da base 2. Quantos 8 possíveis, o máximo que eu tenho em octeto, o nome já fala, octeto, 8. Então quantos bits eu tenho? Eu tenho 8. Vou elevar 2 aqui a oitava. Isso vai me dar 256. Se vocês fizerem essa conta aí, 2, 4, 6, 8. Você vai fazer aí a conta, vai dar 256. Então eu tenho 256 possíveis números decimais. Se eu for converter, vai me dar 256 possíveis números decimais dentro de cada bloquinho desse aqui, ó. O 1, o primeiro, o segundo, o terceiro e o 4, né? Um endereço IP é formado por 4 octetos. Tá vendo aqui? Ó, o octeto, o primeiro octeto, o segundo octeto, o terceiro octeto e o quarto e último octeto. Por que octeto? De novo, 8 bits. Então, se eu fizer essa conversão, né? 2 elevado ao número de bits que eu tenho, vai me dar 256 possibilidades. Logo, então eu teria do 0, dos símbolos, né, do número 0, porque está incluso, o 0 está incluso na nossa base decimal, está aqui, ó, coloquei aqui. Do 0 até o 255. Mas por que ali embaixo você falou que você só pode usar do 1 até o 254? Por que o 0 e o 255 não pode? Porque esse número, quando a gente for falar de prefixo de redes, ele tem que aparecer, vai fazer parte desse prefixo, essa parte azul aqui, ó. Então assim, o número 0 não pode ser utilizado em estação de trabalho. No lugar do 11 aqui, ó, eu jamais poderia colocar o número 0. Jamais. Por quê?
O número 0 aqui nesse final, 192.168.1.0, esse aqui seria o endereço de host, e ali a outra porção do lado esquerdo, isso aqui seria o meu prefixo de rede, certo? Não, errado. Por que errado? Porque eu jamais posso usar num host o número decimal 0. Então eu tenho que tirar isso daqui e o meu endereço de rede vai ser isso aqui, ó. Porque eu não posso ter um endereço IP faltando um octeto, tem que ter os 4. Por isso que então eles decidiram, o primeiro número, que aí seria o 0, será usado para endereço de rede. Então quando a gente quiser alcançar essa rua, aí eu completando aqui, ó, a rua, eu não fiz de propósito, o endereço da rua é 0. Então é 192.168.1.0. Isso aqui seria o endereço da minha rede, desse domínio de broadcast, dessa rua, que tem que estar em todas as casas. Tá, mas por que lá não aparece o 0? Você colocou o 11? Porque o comecinho dele, né, os 3 primeiros octetos são iguais para todo mundo, porém o 0 identifica a rua para as outras ruas, para os GPS, para os guardas de trânsito que quiserem identificar a rua. A gente vai falar dos roteadores, né? Então, imagina que aqui eu tenho, na verdade, um roteador ligado. E esse roteador vai identificar aquela rua por esse endereço aqui, 192.168.1.0. E o que tem lá dentro? Tem 192.168.1.10, .12, .11, são endereços dos hosts, mas quando tem o .0, significa que esse endereço não pode ser usado em nenhum lugar. É no roteador que ele é usado? Não, ele não é configurado no roteador, não. Ele é um identificador coringa, pode dizer que, olha, aquela rua, o endereço dela é 192.168.1.0, porque eu não posso ter um endereço IP só com 3 octetos, tem que ter 4. Então eles colocam o quarto e último aqui, o octeto, com o valor 0, identificando aquela rua, ou seja, identificando aquela rede. Nesse caso, o endereço de rede vai ser 192.168.1.0. Mas nos equipamentos, uma forma de identificar ele, assim como é no MAC Address, como eu falei lá do chassis, assim como é um identificador comum, vai aparecer em todos, é o 192.168.1. Né? Depois disso, a gente coloca um número diferente para identificar o equipamento em si. Então, o 11 é um equipamento, o 10 é um laptop, o 12 pode ser uma impressora, o 13 pode ser uma outra impressora, mas eles têm sempre esse início aqui, o prefixo idêntico em todos eles, que é o endereço de rede, né, para cá. Mas para identificar aquela rede, é aquele número todo, .0. Tá? Tem mais coisa para falar sobre isso, mas aqui para o CCST a gente não vai tão longe em relação ao subnet, mas a gente vai vou falar sobre subnet mais para frente. Espero que vocês tenham gostado. Essa parte de endereçamento IP, eu falei para vocês de MAC Address, né, nessa aula, e falamos de endereçamento IP, falamos do que é o endereço de rede, o que é o endereço do host, para cada host, e falamos também de base 2, base 10, o que é o octeto, por que a gente tem 256 possibilidades de números decimais em cada octeto. Só que lembrando que a gente não pode nunca usar o primeiro número possível, que seria o 0, e o último número 255. A gente vai falar muito mais aí sobre isso quando a gente entrar no nosso tópico de subnet. Te aguardo na próxima aula.